Olá, tudo bem? Saudações a todos, eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho Escritor. Pessoal, todas as vezes que eu posto vídeo nos quais eu desmascaro e mostro as falácias de Ribamar Coitadinho, sempre tem aquelas pessoas que, na melhor das situações, ficam em dúvida, como esse que escreveu aqui algo que eu vou ler aqui para vocês. Quem está falando verdade, você ou a Ribamar, coitadinho? Tá difícil. Bom, basta se inteirar da coisa, você mesmo buscar saber. Procura saber, e uma boa forma é vendo os documentos, analisado por eles, que os mesmíssimos documentos estão no livro que eu escrevi, História da Congregação Cristã dos Primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. E para complementar, nós temos esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante. Aqui está a prova dos crimes que ele cometeu. E documentos que eu analiso e os bastidores da história para escrever o relato. Caso você tenha o livro dele, veja ali os documentos e veja a interpretação dele. O livro dele é uma amarração e no final um desfecho forçado. Entendeu? A gente tem que usar também a inteligência, meu caro internauta. Aí um outro diz, você coloca palavras na boca das pessoas. De onde ele tirou isso? Ele não tem mágoa nenhuma da CCB. Pelo contrário, possui uma boa relação com os irmãos, inclusive famílias influentes na igreja. Isso aí, o que quer dizer isso aí? Realmente, tem os babadores de ovos que a gente fala, os puxa-sacos, isso aí tem em todo meio. E se a família é influente, não importa. Isso não importa, não tem nada a ver. Até descobrir, até ele aprontar alguma, como já aconteceu aqui com um youtuber de uma família influente, que deu um monte de fotos para ele e tudo. Esse youtuber gravou vídeo falando o que ele é, o que ele faz. Aí ele diz assim, termina, fala da sua obra, das suas coisas e deixa as pessoas em paz. É o mínimo que se espera de um ótimo e culto escritor. Bom, obrigado ao elogio, mas eu sinto muito. Eu vou continuar falando de quem me plagiou, de quem desvirtua a história, de quem comete crimes e quem usa de falácias. Agora eu quero dar um bom exemplo de uma pessoa que, no esclarecimento dos novos atos, eu até falo dela, de um ancião, que ele também sempre foi assim, sabe? Aqueles que batem palma para maluco dançar, que participa de lives, coloca lá o nome dele quando o Ribamar coitadinho dá as suas inúmeras lives aí pela internet. Só que eu não sei se ele acordou, se ele vai recair ainda. Ele entrou em contato comigo e escreveu algo assim. O Ribamar coitadinho, em sua missão de desqualificar o irmão Franciscon como fundador da CCB, atribuindo ao ancião Luiz Pedroso, postou essa bobagem no Facebook. Eu o reprovei nos termos abaixo. Veja se ficou correto. Aí ele pede a minha opinião, eu vou ler aqui para vocês o que ele escreveu. Para o Ribamar. Sua linha de raciocínio leva o leitor a concluir que Franciscon também não é o fundador da Assembleia Cristã na Argentina. Pelos mesmos motivos elencados pelo irmão. Não sei quem organizou a legalização da AC na Argentina, mas certamente não foi o irmão Franciscon. Isto pelo fato dele sequer retornar naquele país por ter sido deportado em sua primeira viagem. Assim, observa-se que o irmão Franciscon foi menos presente na AC do que na CCB, já que no Brasil ele esteve por 10 vezes dando toda assistência espiritual, como também constantemente era visitado nos Estados Unidos pelo Ministério da CCB. Muitas cartas ele redigiu ao Ministério da CCB, cujas cópias temos em mãos. O fato da igreja ser organizada documentalmente pelo ancião Luiz Pedroso não faz dele o fundador da igreja, já que sua atuação esteve ligada com exclusividade na parte material da obra, o que era necessário para que a obra saísse da clandestinidade. Já a figura do fundador, no caso o irmão Franciscon, sua atuação sempre foi no campo espiritual, onde ele agiu com todo desembaraço em nosso país, inclusive presidindo
cultos, batismo, ordenando anciães e diáconos, etc., quando presente por aqui. Tais atos nada têm a ver com registros destinados às autoridades da época, onde apareciam os administradores. Por ser estrangeiro, sem residência fixa no Brasil, Franciscão não podia figurar como presidente, mas sempre esteve ciente das liberações. Eu mesmo conheci diversos irmãos batizados por Franciscão, inclusive alguns de minha família. Por esse panorama todo, entendo que o irmão Franciscão foi sim o fundador, tanto da AC como da CCB, dentre outras de estruturas similares, estando ligados na mesma comunhão com todas. Isso faz do servo de Deus um missionário ímpar na história da igreja, ligado ao movimento do avivamento espiritual iniciado no início do século XX. Aí eu disse que sim, eu só acrescentaria que a Igreja da Argentina, ela desapareceu, essa obra de 1909, as poucas famílias ali, tinha uma família, ela se mudou para Chicago, e se ficou alguém, se perdeu. Ela foi reavivada em 1916 por Natuzzi e Anfuso, não lembro os primeiros nomes, Francesco, Anfusio e Natuzzi, enfim, os nomes assim, eu não vou agora lembrar de cabeça, mas eu falo aqui no livro. Portanto, assim, é uma obra que não teve muita contato com Franciscão, embora estava assim ligado ali à mesma obra, como o irmão apontou aqui. Então, isso deve ser levado em consideração. Não é um fóssil, algo assim que foi preservado, sabe, como o Arribamar, coitadinho, vende, porque ela foi renascida, ressurgiu em 16 a obra aqui estava todo vapor. Outra coisa é, essa obra na Argentina, por mais que ela não se reunificou, ela é séria. Ela não reconhece essa Assembleia Cristã aqui, tentando crescer no Brasil através de Arribamar, coitadinho, e desviados, vamos falar a verdade, da CCB e aqueles que odeiam a CCB. O que mais eu poderia dizer? Então, para tentar entender, quem está falando a verdade é a gente correr atrás. É isso. Eu sempre analiso as coisas por mim mesmo. Vejo o que a pessoa disse, vejo o que o outro lado disse, pego ali os documentos, as obras, no caso aqui os livros, e vou ler e ter as minhas próprias conclusões baseado na escrita da pessoa. Esse livro meu aqui está totalmente didático. Totalmente. Eu fiz assim um didatismo que no início não era assim. Essa terceira edição atualizada está bem explicado. Texto e foto, como diz, né, no dia a dia, uma expressão popular, eu desenhei para que se entenda melhor as coisas. Então é isso, quer entender? Leia o livro. E eu peço, gente, o apoio de vocês. Eu peço, sabe, até doação de Pix. Tem meu Pix aqui para a gente combater. Por que eu digo isso assim? Eu pesquiso, eu vou atrás das coisas, eu perco tempo para gravar vídeos, então doação de R$1, R$2 me ajuda. Ou compre o livro, e quem comprou, leia o livro. Leia o livro para entender, os dois são muito bons, para a gente combater esse falastrão, sabe? E outra coisa, tem um outro pesquisador, para vocês verem, tem gente que fala assim, você não gosta dele porque ele não é educado, não tem estudo e fez o que você fez. Não precisa concordar comigo. Tem um escritor que eu conheci, um pesquisador, melhor dizendo, que entrou em contato comigo nos Estados Unidos, nós acabamos nos conhecendo, que eu respeito ele é fonte desse livro aqui, ele não pensa como eu. Mas ele é acadêmico, ele estuda, ele pesquisa, ele é de fato um pesquisador, não um picareta. Só que ele cai na palma para maluco dançar. Por conta de um evento que está tendo aí da Assembleia Cristã, a convenção que alguém me mandou, porque eu não vou atrás aí desse cara, eu entrei, cliquei lá e acabei entrando no Insta dele. Daí tava lá uma foto, um vídeo de um livro que esse pesquisador mandou para ele, com dedicatória. Então assim, ali para mim, sabe, já o prestígio desse pesquisador caiu, porque assim, infelizmente, a gente tem que primar pela qualidade da coisa, a veracidade dos fatos. Sabe, ficar fazendo esse tipo de coisa só atrapalha. Esse pesquisador, há muito tempo, eu via qual é a dele, assim, mas tudo bem, eu respeitava. Respeitava porque é sério, apesar de tudo. Eu falo de todo
esses fatos, a nossa correspondência está tudo no esclarecimento dos novos atos. Durante ali o início de 2000, a gente se correspondeu, acabamos nos conhecendo em Washington DC, ele foi lá, nos conhecemos, mas ele ficou muito curioso, assim, ele queria saber quem era eu, de onde eu vim, o que eu ia fazer, sabe? E agora fica batendo palmas para esse falastrão dançar aí. Infelizmente é o que acontece. Então a minha situação não é nada confortável. Eu sei disso, mas eu vou continuar falando o que eu penso em relação a essa história. Nos vemos na próxima e até mais.